Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Que tenham todos um excelente final de semana, que sejam todos abençoados com a rica e graciosa paz do Senhor. Hoje a devocional se encontra no livro de Hebreus, o capítulo 5, versículo 7, que diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Amém? Aqui fala sobre o sacerdócio de Cristo. Todo o capítulo fala sobre Jesus, de quando ele veio aqui para a terra, viver em carne, né? Viver como a gente, em corpo físico, que ele é um ser, ele é Deus, né? Ele é um ser divino, um ser de luz, um ser espiritual, e ele deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade para vir aqui na terra e viver em carne, viver como os homens, viver como nós vivemos. Então Jesus fez todo esse sacrifício para fazer a vontade de Deus, pois era da vontade de Deus que Jesus deixasse toda a sua glória e viesse aqui para a terra viver como nós seres humanos vivíamos, como a gente vive, né? Ele viveu como nós vivíamos. Então ele sofreu dores, ele foi um homem de muito sofrimento aqui na terra, ele passou por muitas aflições, tentações, humilhações, tudo isso para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que a gente fôssemos salvos, que ele morresse pelos nossos pecados, que ele se entregasse dando a sua vida, morrendo morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Jesus viveu aqui, como fala o versículo, em clamor e lágrimas e oração e súplica. Jesus vivia orando a Deus, Jesus vivia em comunhão com o Pai sempre. Ele mesmo sendo Deus, ele sempre tirava um tempo para viver em oração com Deus, e nós devemos fazer a mesma coisa. Nós que somos discípulos de Jesus, devemos seguir o exemplo dele e viver sempre em oração, em súplicas, em clamor a Deus, pedindo a ele sempre misericórdia pelas nossas vidas. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Pai, e ele era sempre ouvido. Aqui fala, ele foi ouvido quanto ao que temia. Jesus sempre era ouvido quando falava com o Pai, tanto que o Pai deu todo o poder para ele nos céus e na terra, e ele operava milagres maravilhosos. Ele era um Deus que curava, que ressuscitava mortos, tanto que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele padeceu, ele sofreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele teve vida novamente, ele venceu a morte. Ele foi o único que venceu a morte. Jesus venceu a morte e ressuscitou. E ele quem tem a chave da morte nas suas mãos, da morte do inferno. Então nós devemos temer a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus por tamanho amor que ele tem para com as nossas vidas, com as nossas almas, que ele nos ama tanto que ele quer nos salvar. Ele quer nos levar para o céu para morar com ele, para viver com ele eternamente. A gente deve agradecer a Deus pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós, porque nós como seres humanos, nós não faríamos esse sacrifício de morrer por todos, de morrer até por pessoas ruins mesmo, né? Que tem a maldade no seu coração encarnada, que planeja o mal o tempo todo, e Jesus morreu por todos, porque a todos ele dá o direito à salvação, a todos ele dá o direito do arrependimento, e todos aqueles que se arrependem de todo o coração, que pede perdão ao Pai, que pede perdão a Deus pelos seus pecados, esse tem direito de morar com ele lá no céu. É se arrepender e mudar, né? Porque não adianta nada só se arrepender e depois voltar a fazer tudo de novo. A gente deve se arrepender e mudar. Arrependimento só vale quando tem mudança. Se não houver mudança, não adianta de nada o arrependimento. É um arrependimento vão, passageiro. Então, que a graça e a paz do Senhor alcance a vida de todos, que essa palavra possa tocar o coração de cada um e que sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus, pois o nome de Jesus é poderoso. Clame a ele e ele ouvirá o seu clamor. Amém?